Aleluia, 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 aleluia. 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 Bem, irmãos, aqui de fato nós estamos diante de um texto que fala de um homem que estava cego. O homem que não conseguia enxergar. Mas só que ele ouviu falar que estava passando o Messias, aquele que poderia resolver todos os seus problemas. Porque naquele momento, se você parar para estudar o texto, as pessoas que estavam à beira do caminho pedindo esmola, é porque ele até mesmo não tinha nem uma atividade de trabalho. Ele não tinha o que comer, ele tinha uma deficiência física, mas ele tinha procurado meios para resolver o problema dele e nada tinha resolvido. Mas chegou um momento que ele ouviu falar de um que poderia resolver o problema dele. E ele falou o seguinte: eu não posso perder esta oportunidade. Eu não posso perder este momento. E a Bíblia fala que ele clamou: filho de Davi. E o interessante, por algum momento, algumas pessoas quiseram calar esse cego. Algumas pessoas quiseram impedir desse cego alcançar o propósito dele. Muitas vezes também, meu irmão, a circunstância, os problemas, a dificuldade vem e muitas vezes querem parar o seu propósito. Querem parar aquilo que você está querendo, amém? Mas esse homem ele decidiu: Senhor, eu quero enxergar. E sabe o que é interessante? Que o Senhor parou tudo e foi lá até aquele homem. E o homem falou, o Senhor falou: o que é que você quer? Ele falou: eu quero sim, Senhor, eu quero ver. Mas sabe o que eu quero falar para você aqui, meu irmão? Sabe que você precisa a todo instante na sua vida? Porque você já tem o Senhor. Você precisa da presença manifesta de Deus. Porque quando você tiver a presença manifesta de Deus, meu irmão, você vai ter tudo. Porque você já tem o Senhor na sua vida. Mas você precisa ter constantemente essa presença queimando no seu coração. Porque quando a dificuldade vai vir, que ela vai vir, a presença vai estar no seu coração queimando cada vez mais. Isso vai ser motivo de impedimento para você experimentar do seu propósito, amém? Por isso que eu falo: Senhor, não deixe a tua presença cada vez mais ser diminuída na minha vida, mas que a tua presença seja visível, seja manifesta, seja real, amém? Então esse foi o grande primeiro problema da queda do homem. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, a Bíblia fala que ele perdeu o quê? Perdeu a presença. Por isso que o Senhor falou: onde estás? Ele falou: Senhor, eu tive medo. Então eu quero falar para você, por um instante, que você tem esse coração de buscar a presença. Então eu queria que por um instante você fechasse seus olhos. E você vai clamar isso: Senhor, não deixe a tua presença diminuir na minha vida. Senhor, que a tua presença seja visível, que eu possa experimentar dessa presença. Então só por algum instante, você vai orar ao Senhor. Você é o Senhor mesmo. Fala: Senhor, faz tua presença queimar no meu coração. Fala: Senhor, a tua presença é o meu combustível. A tua presença de fato ali é que me faz firme, é que me faz perseverar, que me faz caminhar. Fala: Senhor, a tua presença é que eu possa cada vez mais experimentar de ousadia. Só por um instante, meu irmão, começa a orar ao Senhor. Começa a pedir essa presença viva, real, manifestando no seu coração. Faça como esse cego. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Se o Senhor não estiver na minha vida, quem serei eu? Se o Senhor realmente não estiver perto de mim, quem será eu? Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Fala por um instante, meu irmão. Feche seus olhos e comece a contemplar essa presença. Comece a invocar o Senhor já está dentro de você. E à medida que você contempla, à medida que você invoca, à medida que você busca essa presença, o Senhor se manifesta cada vez mais. Fala: Senhor Jesus, eu estou aqui para buscar a tua presença. É o momento de você cultuar o Senhor. Esse é o momento de você pedir a Ele. Esse é o momento de você, como filho, pedir ao seu Pai, que tudo ouve o seu clamor, que estar aqui para te atender, para estar aqui realmente para te responder. Oh Espírito de Deus, vem com a tua presença na vida dos meus irmãos. Que meus irmãos possam sentir essa presença viva a cada momento, a cada dia. Essa presença é real. Ó Deus, é o seu alicerce, é o seu fôlego de vida, é a glória do Senhor que está presente dia a dia, constantemente na vida de cada um dos nossos irmãos. Espírito de Deus, vem com a tua presença, ministra no coração de cada um deles a tua presença, em nome de Jesus, amém?
Aleluia. Pode sentar onde você está. Glória a Deus. Quero te convidar para você abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 25, né? Ou Êxodo de número 25. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Êxodo. Você que está em casa também nos assistindo, graça e paz. Te convido para você, né, estar aí atento conosco. Momento a gente ofertar ao Senhor. Amém? Sabe o que é interessante sobre esse momento, irmãos? É o momento que a gente tem que estar realmente com o coração aberto. Sabe por quê? Porque quando você sai da sua casa, você sai da sua casa para vir aqui para receber algo da parte de Deus, sim ou não? Você vem aqui, levanta suas mãos, porque você quer receber. Isso é normal de filho, né? Todo filho sabe que é amado. Ele sabe que tem um pai, que aquele momento que ele precisa, que ele vai lá para buscar algo, o pai vai dar. Então você veio aqui para receber da parte de Deus, sim ou não? Sim. Mas sabe qual é o momento que você pode oferecer algo para Deus? É o momento de oferta. É o momento que você tem uma oportunidade de você oferecer algo para Deus. Então por isso que é muito importante esse momento de oferta que a gente fazemos aqui, porque é um momento de você cada vez mais expressar o seu coração para Deus. Amém, irmãos? Amém, aleluia, glória a Deus. É só a irmã conversando aqui, mas está tudo resolvido. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, esse é o momento. E aí eu queria que você, no verso primeiro, olha o que é que ele diz. Disse o Senhor a Moisés. Então aqui você vê que o Senhor, ele fala, amém? Fala assim, o Senhor sempre fala. Então aqui o Senhor trouxe uma palavra para Moisés. E Moisés era o profeta. Moisés é aquele homem que estava sendo representação de Deus naquele momento. Porque naquele momento, irmão, o Espírito ainda não habitava no ser humano. Ele somente vinha. Então Deus, ele falava através de reis, profeta e sacerdote. E aqui o Senhor está trazendo uma direção através de Moisés para o seu povo. E aí fala o seguinte: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel. No verso 2, fala aos filhos de Israel. O que é que o Senhor estava falando naquele momento? O que é que o Senhor estava trazendo naquele momento? Aquele momento também, meu irmão, era um momento de culto. Era um momento de cultuar ao Senhor. E ele fala o seguinte: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. E aí ele explica: de todo homem cujo coração o mover para isso, dele receberei minhas ofertas. Esta oferta que dele recebereis é ouro, prata e bronze. Mas sabe que nós possamos entender aqui, que ele manda falar aos filhos de Israel, no verso 2, passa lá, Igor, para o verso 2. Ele manda trazer uma oferta, mas só que ele diz: de todo homem cujo coração mover para isso. Primeiramente o Senhor dá uma direção ao líder. Depois ele fala: olha, essa oferta é somente aquele que o Senhor, o Espírito Santo, comover para isso. E depois ele fala: dele trazerei ouro, dele vai trazer ali bronze e também prata. Então eu queria falar para você, meu irmão, que você está aqui nesse exato momento. É o momento de você também expressar a sua generosidade. É o momento também de você cultuar. É o momento de você realmente também entregar. Porque, meu irmão, nosso Deus é um Deus que fala. Então a ânsia ali do povo, a necessidade do povo constantemente é de ouvir a voz de Deus, sim ou não? Constantemente. As pessoas estão lá fora pedindo: Deus, fala comigo. Deus, me dá uma direção. Senhor, me mostra o caminho. Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida? O que é que o Senhor quer para a minha história? O que é que eu tenho que fazer? Então, constantemente as pessoas estão querendo ouvir a voz de Deus, sim ou não? Mas só que eu e você, não somente temos acesso de ouvir a voz de Deus, mas também o Senhor fala no nosso interior, amém?
E você está aqui hoje, nesse livre acesso, para ouvir a voz de Deus. E o que é que Deus está falando? Um Deus que tem tudo, um Deus que é autossuficiente. Então, nesse momento dessa história aqui, que você parar para analisar, foi o momento que Deus libertou o povo do Egito. Então, quando Deus libertou o povo do Egito, Ele fez o que com o faraó? Ele fez com o faraó para que faraó realmente abençoasse o povo de Israel. Então, o Senhor fez que faraó abençoasse o povo de Israel com ouro. Ele fez que faraó abençoasse o povo de Israel com prata. Ele fez que o povo de Israel ali seja abençoado também com bronze. Então, esse mesmo Deus que primeiro Ele fez abençoar esse povo, Ele agora vai falar para o líder: olha, esse povo agora, é o momento também agora de ele entregar. Esse povo que tem recebido algo, eu quero que ele seja parecido comigo. É o momento também de ele cada vez mais entregar. E ele fala, aquilo mesmo que ele primeiro deu, ele agora está falando o seguinte: vocês agora vão entregar, porque eu quero ensinar algo para vocês, que esse é o momento também de você fazer parte do culto ao Senhor, amém? Então, aquele que primeiro deu, ele depois está, cada vez mais está entregando. Então fala assim: a minha oferta deve ser sempre movida pelo Espírito de Deus na minha vida. Porque assim, fala assim, porque o meu Pai fala comigo. Amém? Então a sua oferta, meu irmão, não é somente você vir aqui e trazer por uma obrigação, não. Porque quando a gente sabe que é amado, automaticamente, a minha filha ali, Ana Clara, né? Esse final de semana passou comigo, a outra mais velha está lá no encontro. E automaticamente eu falo assim: Clarinha, ô Ana Clara, me traz um copo de água. Você acha que ela vai fazer esse sacrifício, ir lá resmungando, reclamando? Não. Se eu falar somente copo de água, rapaz, a menina sai disparada correndo. Por quê? A alegria dela é servir o Pai. É ter um momento de agradar o coração do Pai. E você está aqui nesse culto da manhã, meu irmão, com esse coração de agradar o seu Pai, amém? Porque o Espírito tem movido você. O Espírito tem movido você para você cada vez mais, até mesmo investir numa obra como essa. Investir com o coração realmente, porque você é um discípulo, como foi falado domingo passado. Discípulo de um propósito, amém? E o propósito sempre é a expansão do reino, amém? Aleluia. Mas também, nós vemos nesse contexto também, que a nossa oferta, ela deve ser, fala assim, a nossa oferta deve ser proporcional. Como assim, pastor? Ele fala o seguinte: olha, aquele que tem ouro, aquele que recebeu ouro, quando o povo lá saíram, que Moisés lá, naquele momento, né, que foi instrumento da parte de Deus para libertar o povo, aquele que recebeu ouro, traga ouro, aquele que recebeu prata, traga prata, e aquele que recebeu bronze, traga bronze. Então, meu irmão, significa que a nossa oferta é individual, e o nosso dízimo também é proporcional, amém? Porque o Senhor não vai pedir aquilo que além da sua necessidade. Mas lembre-se, você dá porque você tem um coração grato ao Senhor, amém? Aleluia. E por último, você precisa cada vez mais ter esse coração de entender que a sua oferta e o seu dízimo também é para suprir o mantimento da obra de Deus, amém? Aleluia. Vamos ficar de pé por um instante. Abre lá, por favor. Êxodo capítulo 36. Versos 5 e 6. Olha o que é que diz. Momento de culto, ainda Moisés fazendo culto. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Você vê um povo que entende o propósito, um povo que sabe que está aqui para fazer cada vez mais o propósito de Deus. É um povo que está unido para que a obra de Deus possa prevalecer. E eu estou diante de homens e também estou diante de mulheres que têm esse encargo para fazer essa obra cada vez mais prevalecer, amém? Então, quando você tem esse entendimento que você é parte, Deus deixou para que você possa ser parte de instrumento da parte de Deus, para você manter cada vez mais, como recursos financeiros, aquilo que Ele tem te abençoado. Você tem um momento também, você está na sua casa, você está aqui, de ser esse mantenedor, para ser essa pessoa que está lá cada vez mais colocando tijolos, está ali cada vez mais levantando parede, porque você tem um encargo com a obra de Deus, amém? Então, por instante, queria que você
erguer seu envelope para o alto. Se você tiver sem envelope, você pode pedir aqui algum dos servos. Se você também tiver ali precisando passar a maquinazinha no cartão, você está em casa também, quiser fazer o Pix, está passando o Pix aí, o número na sua tela aí em casa. Também está passando aí na projeção, amém, que eu estou vendo aqui, dízimos e oferta. Então vamos orar ao Senhor por um instante. Vamos declarar a Ele, vamos invocar a Ele e declarar essa manifestação poderosa da parte de Deus, amém? Aleluia. Ora ao Senhor por um instante. Erga esse envelope para Ele. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Espírito Santo de Deus. Ó Deus, que essas ofertas nós estamos entregando ao Senhor, seja momento, ó Pai, que nós possamos entregar com coração grato, com coração alegre, sendo sabedor, ó Deus, que a nossa provisão vem do Senhor, sendo sabedor, ó Pai, que o Senhor tem nos dado essa provisão. E segundo, ó Pai, esse momento, que é o momento da gente entregar ao Senhor, é o momento da gente expressar o nosso coração. E a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor multiplica aquele que tem um coração grato, que o Senhor honra aquele que tem um coração grato. Eu quero ser reconhecido, ó Pai, como aquele que tem um coração grato, de entregar ao Senhor, ó Deus, de cultuar ao Senhor, com as nossas ofertas e também com os nossos dízimos, ó Pai, essa manhã nós Te louvamos e Te bendizemos Teu santo nome, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Traga a sua oferta nesse exato momento. Aleluia. Se tiver algum dizimista, pode permanecer aqui à frente para a gente orar. Aleluia. Vamos orar pela vida do dizimista que está aqui nesse exato momento. Aleluia. Queria chamar também algum discipulador para a gente estar orando. Você que está aqui presente, discipulador. Vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, pela vida, ó Pai, dessa irmã, que tem esse coração grato ao Senhor. Ó Deus, sendo sabedor, ó Deus, que a sua provisão, ó Deus, tem sido motivo até mesmo de gratidão ao Senhor, para entregar as suas ofertas. Então, Espírito Santo de Deus, multiplica os seus recursos. Ó Deus, que o Senhor crie, ó Pai, meios para cada vez mais ser motivo, ó Pai, de glorificar o Teu santo nome através da Tua filha. Ó Pai, que ela tenha esse cargo pelo Senhor para fazer a Tua obra, até mesmo entregando o seu dízimo em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queria convidar os servos para apagar as luzes, por favor. E queria convidar a igreja para a gente assistir o Videira News. A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja multiplicada sobre a sua vida. Aqui quem está falando é o pastor Rafael Cruz. E nós estamos com uma grande expectativa em nosso coração para o próximo ano. Esse ano, estamos encerrando o ano com 9 células. Porém, o nosso alvo é para o primeiro semestre do ano que vem, é chegar às 15 células. E até dezembro de 2022, estaremos com 20 células para a glória de Deus, amém? Estamos com grande expectativa e é o tempo de aceleração. Então vamos acelerar nos frutos, no crescimento, no romper, no mover de Deus, em nome de Jesus. E durante esta semana que passou, tivemos as nossas reuniões de células, que foram surreais. Confira agora algumas fotos. Fala aí, Radical Livre! Nesse próximo sábado, dia 20 de maio,
acontecerá a nossa vigília radical. Por isso, mobilize toda a sua célula para estarem aqui. A nossa vigília começa a partir das 23 horas e vai até às 5 da manhã. A graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a sua vida, querido irmão da Videira Grande Recife, esta igreja de milhares, amém? É tempo de aceleração e aceleração da nossa liderança. Toda quarta-feira agora vai ser o dia oficial principal das reuniões de discipulado. Por isso, você discipulador das redes de adultos e das redes de jovens deve trazer os seus líderes de célula aqui para o prédio da igreja a partir das 19h30. E aí você vai fazer a sua reunião de discipulado aqui. Nós vamos ter um momento também de oração e uma breve palavra que eu vou compartilhar com vocês toda quarta-feira juntamente com todos os pastores. Por isso, eu espero por você aqui. Apenas na quarta quarta-feira do mês, a minha esposa vai estar com as mulheres e eu vou estar com esse grupo da liderança que sobrarem dos homens dessas redes. Espero por você. E já nos dias 10 a 12 de junho, teremos o nosso encontro com Deus para as redes de jovens. Você, líder, mobilize toda a sua célula, familiares e amigos para participar desse encontro com Deus, que com certeza será um grande marco. O valor das inscrições para o encontrista está por R$ 170, com desconto de R$ 20 até a quarta-feira que antecede o evento. E já as inscrições de servos está por R$ 100, mais 1 quilo de alimento não perecível. E também haverá um desconto de R$ 20 até a quarta-feira que antecede o evento. Recado importante sobre a assistência social. Agora, cada discipulado ofertará uma cesta básica completa para a assistência. Ela deverá ser entregue no culto e deixada no palco do nosso salão principal. Você que é discipulador, mobilize toda a sua equipe para não ficar de fora, deixe mover. Atenção, líder de célula! Não esqueça de fazer o momento da oferta em sua reunião. Tem nos ajudado muito, principalmente para pagar as despesas do nosso prédio. E todas as terças-feiras, às 18 horas, está acontecendo o TPM, Terça para os Milhares. Você pode estar acompanhando esta live através do Instagram Radicais Kids Recife. E o Videira News desta semana chegou ao fim. Desejo aos irmãos uma semana abençoada. Até a próxima! Aleluia, aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Em cultos da manhã como esse, que a gente tem encontro aí dos Radicais Kids, que a gente vê a força das irmãs. As irmãs são fortíssimas mesmo, né? Eu fico pensando, se não fosse uma ordem clara da palavra do Senhor, do homem estar encabeçando a liderança, a minha equipe só ia ter mulher. Sério. Sem brincadeira. Eu ia ter pastoras para andar comigo, porque as irmãs são fortes, né? Então as irmãs estão fazendo encontro, está sendo uma bênção o encontro lá. E aí quando as irmãs estão presentes, aí diminui o culto, né? Eu fico impressionado com isso, as irmãs são uma bênção. E sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês, e é verdade, eu sei que às vezes você deve estar pensando que eu estou falando isso apenas para destacar o trabalho das irmãs, mas não é. Eu vou te falar uma verdade, sério mesmo. Eu me lembro, quando eu fui pastor em Goiânia, muitos anos eu fui pastor lá, né? Assim, desde quando foi levantado obreiro, né, que é aquele primeiro estágio, né, quando está no período de teste, né, de observação, que dura pelo menos 2 anos, né, antigamente era 1 ano, mas normalmente agora está durando mais tempo. Então, isso foi em janeiro de 2002, né, fiquei de janeiro de 2002 até dezembro de 99, né, pastoreando lá em Goiânia. 7 anos, né, pastoreando lá. E, graças a Deus, toda semana reunindo com o pastor Aloísio. Opa, está caindo dinheiro aqui. Reunindo com o pastor Aloísio e também com o pastor Naor. Tinha 2 reuniões na semana. Uma era para rede de adultos, uma era para todos os pastores, a outra reunião era discipulado para os pastores de jovens, com o pastor Naor. E eu me lembro, eu tive várias fases, né, como pastor de rede lá, né, antes de ser pastor de pastores. E aí, era muito comum, eu confesso que eu não sei hoje, fico até curioso, vou procurar saber. Era muito comum, especialmente os pastores de jovens, mesmo casados, né, casados ou não, eles tinham discípulas também, discipuladoras. Né? Então, durante vários anos, né, eu tinha irmãs que andavam comigo, mesmo casado.
né? E eu me lembro dessas reuniões de discipulado, lá no apartamento, lá que a gente morava, que era pertinho lá da videira, lá no Boêmio, na praça do Come Quieto. Tem um casal de goianos aqui que conhece lá, com certeza, não? Lá, Come Quieto é o nome de uma sanduicheria lá, que só em Goiás, o único lugar do universo onde sanduicheria se chama Pit Dog. Já ouviu falar isso, Pit Dog? Quando você vê um goiano chegando aqui em Recife, falou, onde é que tem um Pit Dog? Não acha ele estranho, não. Apesar que goiano é meio estranho mesmo, né? Mas enfim, mas é porque na cabeça do goiano, a expressão Pit Dog é sinônima a sanduicheria. Só em Goiás tem isso. Nenhum outro lugar do planeta Terra, sanduicheria se chama Pit Dog. Só em Goiás, mas Goiás é isso. Aí não fala que é na sanduicheria, não, quero ir num Pit Dog. Vamos comer um Pit Dog, ele ainda quer comer o Pit Dog, não é só ir no Pit Dog, né? Mas enfim, então, eu me lembro, eu morava num prédio em frente a essa praça. E aí as irmãs iam para reunir comigo, eu tinha discipuladoras, né? Eu me lembro de uma ocasião, só para você ver, da força das irmãs, é verdade. Eu me lembro uma ocasião, numa época de crescimento, daquela vontade de avançar e romper, igual agora mesmo, amém? Alguém pode dizer amém? Aleluia, né? De crescimento da igreja, da obra. E aí eu lembro que eu desafiei os irmãos, eu fiz uma reunião com os líderes, né? E desafiei os irmãos, falei, irmão, nós vamos fazer 3 encontros simultâneos, 3 encontros, só a minha rede, eu era pastor de rede, né? Claro que era uma quantidade razoável de células, mas na verdade era o quê? Era em torno, acho que não chegava a 50 células na época, que é basicamente o que a gente tem juntando todas as vezes aqui. Né? Eu ainda quero ver isso, de repente os 3 pastores chegaram para mim, nós vamos fazer 3 encontros simultâneos. Né? 3 pastores, porque eu fiz na época lá, com a minha equipe na época. E aí aconteceu, e nessa equipe tinha discipuladoras. E se eu não me engano, né, a minha equipe na época, acho que eram 8 discipuladores no total, dos 8, né, acho que eram 8 mesmo, né, dos 8 metade eram mulheres, 4 homens, 4 mulheres, 4 discipuladoras que andavam comigo toda semana. Elas iam para casa para reunião de discipulado e tudo. E elas não andavam com a Ludmila. Eu já era casado já. Então ela tinha as discípulas dela e eu tinha as minhas discípulas também. E aí, irmãos, aí eu desafiei todo mundo a fazer um encontro. Para isso a gente levantou dinheiro. Eu lembro que a gente levantou tanto dinheiro vendendo um negocinho, gel de arnica. Como é que é o nome desse negócio aqui? Acho que é isso mesmo, né? Tinha uma marca famosa na época, era Doutorzinho. Alguém vai falar disso já? O Doutorzinho. Agora eu achei a palavra certa, né? Doutorzinho, que é negócio um milagre. É bom para o seu corpo e foi bom para a igreja naquela época. Nós levantamos muito dinheiro vendendo aquele trem. A gente conseguiu um irmão que trabalhava na fábrica, a gente comprava, era a R$ 3,90 e vendia a 15. Olha que coisa boa para ganhar dinheiro, né? Vendeu a 15. Eu lembro que falei para os irmãos da rede, né? Falei, nós vamos começar todo mundo comprando um e cada um vai ter que vender 3. Então todo mundo tinha que comprar um, já começava comprando e vendia 3, tudo para levantar dinheiro. Aí nós fizemos nosso encontro, só para você ter ideia, a gente levantou tanto dinheiro que as primeiras 100 inscrições do encontro custavam R$ 5, o segundo grupo de 100 inscrições do encontro custava R$ 10 e o terceiro grupo de inscrições do encontro custava R$ 15. Nós fizemos 300 inscrições. Só a nossa rede. Era um pastor com as suas células, não eram vários pastores. Entenda isso. Só que detalhe, como eu falei, eu tinha metade discípulas, irmãs, mulheres, discipuladores que andavam comigo. Agora eu pergunto para você, então, aí ficou um grupo compondo um encontro, discipuladores, um outro grupo compondo um outro encontro, só que teve um dos discipuladores, agora eu não vou te falar de primeiro, homem ou mulher, aí você vai ter que tentar descobrir. Teve um dos membros da minha equipe, para não te falar de imediato, que lotou o encontro sozinho, um discipulador. Fez 100 inscrições, um discipulador. Só um discipulador. Agora eu te pergunto, era homem ou mulher? Mulher. Eu não esqueço disso de jeito nenhum. Aí eu fui trabalhar nesse encontro com ela. Porque eu deixei os outros discipuladores, falei, vocês fazem os 2 encontros para lá, e eu e essa irmã vamos fazer esse encontro. Que eu fui pro dela. Porque aí no encontro dela, porque eu queria honrá-la, né? Aí as líderes dela que foram pregar no encontro, né? E eram irmãs que andavam com ela também. Aí o único homem lá da equipe era eu e alguns líderes de treinamento, né?
Irmãos, foi um mover. E nesse encontro, que essa discipuladora, mulher de jovens, fez sozinha, discipuladora, mulher, que andava comigo, minha discípula. Aconteceu o maior milagre que eu já vi, assim, na frente dos meus olhos, a gente orando por uma pessoa. Então você vê como é que as irmãs são fortes, né? Eu sei que às vezes tem irmão que pode achar estranho, mas ter discípula, né? Veja, é claro que na medida do possível a gente tenta, né, organizar para os discipulados ficarem mais uniformes, né, nesse aspecto aí de homem e mulher e tudo, mas não tem nada de errado nisso, né? Lá em Lucas mesmo, somente no Evangelho de Lucas que tem esse detalhe. A Bíblia fala que o ministério de Jesus, ele era sustentado especialmente por mulheres, que eram casadas com homens ricos, importantes, né? E elas eram discípulas, elas são chamadas discípulos do Senhor. E aí, lá em Lucas está escrito dessa forma, né? Que elas assistiam ao Senhor Jesus com seus bens. Assistir não é só você parar e assistir televisão, igual o pessoal está assistindo a pregação aqui agora. Não, assistir é prestar assistência também. Essa palavra tem significado, ou seja, eu estou prestando assistência, eu estou dando suporte. Então, os principais mantenedores financeiros do ministério de Jesus também eram mulheres, eram irmãs. E qual que é o milagre que aconteceu nesse encontro? Eu me lembro, muitos detalhes, né? Deus abençoe essas irmãs, né? E olha que hoje nem é dia das mulheres, nem nada, se bem que tem um negócio das irmãs que eu tenho que entregar aqui. Talvez é por causa disso que eu estou lembrando também. E porque eu estou saudade da minha esposa, né? Eu fiquei a semana inteira fora. Né? Não sei se você sabe, estava lá em Goiânia, cheguei 4h30 não. Cheguei 3... Que hora que eu cheguei, gente? Eu só sei que eu fui dormir às 4h30 da manhã, não consegui dormir antes. Eu cheguei 1h50, tá aqui o Igor que me ajuda aqui nos voos aqui. Então, 2h da manhã. Eu demorei para dormir, acho que, né, casa vazia, não estavam minhas filhas lá, minha esposa estava lá, aquela cama grande, aquela solidão, apesar que elas deixaram vários recados lá para mim, sabe? Viu, irmã? Você que é casada aí, né, o marido viajou e tudo, faz isso, deixa um bombonzinho, recadinho, né, um coraçãozinho, né, faz bem, amém? Então, eu fui dormir às 4h30. Aí eu estou lembrando das irmãs aqui. E qual foi o milagre? Eu me lembro, e a gente faz aquele apelo, né, para oração por cura, né, no encontro, e a gente estimula os irmãos a orarem, né, para poder fluir no dom de palavra de conhecimento. Eu me lembro que Deus falou algo no meu coração, o seguinte, falou, olha, tem alguém aqui, um jovem, que está com problema no joelho esquerdo, é como se fosse uma deficiência, não consegue andar bem, anda mancando e tal, não sei o quê. Falei isso assim, despretensiosamente, lá no encontro. Aí veio um rapaz mancando, que eu nem tinha observado no encontro, que era um encontro grande, né, de 100 pessoas. E aí ele veio contar para a gente o motivo da perna dele. A perna dele era como se fosse com um ligamento encurtado, ele não conseguia esticar a perna. E aí ele falou, não, pastor, é o seguinte, é porque quando eu era criança assim, muito agitada, sabe? Eu sempre fui meio agitada, dei trabalho para minha mãe, né? Se fosse aqui para a maninha, né? E tal. E aí eu sofri um acidente, e se não me engano, ele tinha, né, 8 anos de idade, que ele falou e tudo, e teve um problema, tipo, como se fosse assim, a rótula aqui do joelho, foi parar lá para trás, aquela confusão, deu problema no ligamento, fez cirurgia. E aí o médico foi e condenou a mobilidade da perna dele. Falou para ele, olha, agora você está com o ligamento encurtado, nunca mais você vai esticar a perna. Tinha 10 anos que isso tinha acontecido. A perna dele era tipo assim, em vez de ser assim, poder esticar, era no máximo isso aqui. Aí ele andava, né, como que mancando. Tinha 10 anos que isso tinha acontecido. Aí falou, pastor, aí você falou um negócio de joelho e tudo, eu senti que era para mim. Aí eu vim receber a oração aqui. Aí quando a pessoa conta a história dessa, você desanima. Eu falei, não. Eu falei, misericórdia. E as irmãs da equipe tudo de olho assim, né? Amém, pastor, vamos orar? Eu falei, vamos, irmã. O que eu falei? Foi as irmãs para começar. Deixa eu ver se tem outra pessoa ali para... Irmãos, eu falo na presença do Espírito Santo de Deus. Deixa eu contar um pecado pastoral aqui. Atenção, gente, você que está em casa, chama o povo que vai ter pecado pastoral agora, sendo confessado. Está sendo gravado ainda, meu Deus. Meu irmão, na hora dessa, tem pastor assim, carnal, que não é muito espiritual, tipo eu, né? Que na hora dessa, sabe o que eu pensei? Eu falei, gente, eu vou dar uma orada aqui e depois libera esse irmão, dá uma orada. Tipo, dá uma rezada, né? Eu falei, vamos orar porque faz parte do trabalho, né? O sujeito apareceu lá, sou pastor, quem mandou falar, né? A gente diz que o Senhor cura, vamos dar uma orada, mas sem pretensão nenhuma.
Eu vou dar uma orada, tipo uma reza mesmo, né? Vamos rezar aqui, né? Que negócio. Sério, irmãos, livremente, eu orei descrente, né? Mas as irmãs não, só eu, né? Porque as irmãs são uma bênção mesmo, né? As irmãs foi aquela oração pentecostal. Quando souber da história aí que as irmãs comovem e vai, coragem, você quer e tudo. Aí eu coloquei a mão, né? Porque eu sou o homem, né? O rapaz, coloquei a mão sobre o joelho dele. Comecei a orar. Pai, cura e tal, não sei o quê. Aquela oração de crente mesmo, normal, né? Da nova aliança da graça, mas que estava debaixo da condenação da lei. Porque estava olhando para a justiça própria, que é impura. Que não tem nada para você olhar. Não deveria ficar olhando, mas a gente olha, né? E aí, irmão, terminou de orar e tudo, foi amém, amém, né, irmão? E aí, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Irmãos, de repente, não sei se você já viu gente que chora assim. Tem gente que chora, que a lágrima não escorre, ela pula para frente, já viu? Parece que a lágrima vai assim, ó. Quando você é muito emocionante, assim, o choro da pessoa, parece que a lágrima pula para frente, não só escorre, né? Irmãos, esse menino começou a chorar, assim, a tremer e tudo. Pastor, não sei o que está acontecendo, aqui eu estiquei minha perna. E aí esse menino começou a andar, correr de um lado para o outro, e pular e gritar. Não, só de lembrar eu arrepiei tudo de novo aqui já, irmãos. E foi aquele negócio. Aí quando eu olhei, eu fui, não acredito. Eu fui o primeiro a falar, não acredito. Meu Deus do céu, como é que um crente fala um negócio desse? Pastor, não acredito. Só faltava a perna do menino empinar de novo. Irmãos, ele foi curado. Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Estou contando essa história para você, porque eu lembrei das irmãs aqui, né? E para encorajar você também a entender algo, sabe, a respeito, né? De como que Deus faz as coisas. Isso tem tudo a ver com o Evangelho. Entendeu? Mas enfim, falando em mulheres, deixa eu seguir, né? Isso aqui foi só uma história para ilustrar tanta coisa que eu acho que vai te ajudar muito. Irmãos, nós vamos entregar agora, nesse instante, quero chamar aqui os discipuladores, os servos. Podem vir aqui, deixa eu só conferir aqui na mensagem que eu falei com a minha esposa aqui, para quem quer que entregue esse negócio. Ué, cadê? Gente, cadê? Eu perguntei para ela, para quem que entrega esse negócio. Ah, tá, sim. Nós vamos entregar o seguinte, esse folder aqui, meus irmãos, é uma conferência, né, internacional da Vinha Kids, só lembrando as irmãs, falando de mulheres, né, é que o nosso trabalho com mulheres, né, envolve a rede de crianças, né, então as mulheres são discipuladas enquanto lideram crianças. Então, tudo relacionado a mulheres, né, acontece aí vinculado a esse projeto. E aí essa conferência, ela é uma conferência da rede, né, Vinha Kids e tudo. Só que, como é uma conferência para a liderança das crianças, as ministrações são para mulheres. Não vai ter criança lá, entendeu o que eu quero dizer? Então, as ministrações são voltadas para a edificação da própria vida feminina mesmo, das irmãs. Então, eu quero entregar, né, eu falei com a Ludmila que ela pediu para entregar para as discipuladoras e líderes kids, que deve estar tudo lá no encontro, vai chegar só à noite, e para as mulheres que tiverem interesse, amém? Pode pegar para distribuir para as irmãs. Então, qualquer mulher que tiver interesse, ou alguma irmã, e mesmo que seja uma irmã, fala, pastor, eu não sou da Rede Kids, mas eu posso participar com certeza. Isso aqui é uma conferência para mulheres, amém? Pastor, eu quero pegar só para ver, achei bonito. Vai, pega também, vai que você vai, participa também, né? Vai ser uma grande bênção. Aleluia. Soraya Moraes vai estar lá. Bom, que bênção. Amém. Bem, eu acho que está tudo dito, tudo falado que eu tinha que entregar. Deixa eu ver o que mais. Sim, falando de mulheres, o último aviso aqui que estou lembrando das irmãs, eu vou ter que mudar o vídeo que está sendo colocado aqui. Eu conversei com a Ludmila, o culto para as mulheres não é mais na quarta-feira, tá bom? Mas vai acontecer sempre no segundo sábado, amém? Então, no mesmo horário, no segundo sábado, 19h30, tá? Então, apenas para avisar para as irmãs e ficar registrado aqui. Porque a gente agora está com foco, né, de na quarta-feira, de fato, né, isso foi uma experiência durante um tempo, de acontecer as reuniões de discipulado, né? Então, todo discipulador deve reunir com seus líderes aqui na quarta-feira. Eu sei que alguns têm alguns impedimentos, né, mas o dia oficial é quarta-feira.
tá bom? Qualquer outro detalhe você pode conversar com o seu pastor de rede. Mas amém. Pronto, agora vamos para a palavra do Senhor. Quero abrir em Atos capítulo 11, verso 19. Domingo passado eu não estava aqui, né? O pastor Adriano que compartilhou, falando de... Domingo passado foi o Dia das Mães, né? Tem a ver com as mulheres aí também. Mas eu quero compartilhar com você algo nesta manhã. Eu posso dizer que eu quero começar a compartilhar. Quando eu falo de começar a compartilhar, é porque é uma palavra que será continuada, né, no próximo domingo ou nos próximos domingos, né, nos próximos, ou somente no domingo que vem, ou pelo menos os dois seguintes. Amém? Um aspecto muito importante da palavra de Deus, que se a gente não vigiar, a gente perde o benefício, sabe? Perde o efeito, perde o fruto, sabe? Perde o valor. E vamos aqui ler primeiro em Atos capítulo 11, verso 19. Está escrito: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, o contexto aqui você já percebeu, foi um período de perseguição, né? Então eles foram dispersos. Então eles começaram a se espalhar. Essa é a maneira, né, que o Senhor faz crescer a obra, né, espalhar. Então o Senhor permitiu perseguição para que o povo se espalhasse. E eles compartilhavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí no verso 21 está escrito: a mão do Senhor estava com eles. Aleluia. E muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Porque nessa época, irmãos, os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém, o restante da igreja que se espalhou. E começou a acontecer tanto poder, tanto milagre, tanta conversão, crescimento, sabe, igreja surgindo, pipocando. E veja, esses que se espalharam, não eram apóstolos, né? Por isso que eu amo a visão da nossa igreja, né? Então cada crente é um ministro, né? E nós vamos abrir igrejas esse ano como nunca antes, micro-igrejas, através de irmãos aqui, né? Eu quero até conferir melhor essa questão com os pastores e até, de certa maneira, até meio que descolar isso dos pastores. Eu estou até pensando, acho que eu vou ter que criar um grupo de discipulado paralelo, sabe? Irmãos da igreja que, né, pelo menos a partir de líderes de célula, vai poder andar diretamente comigo, a gente fazer uma reunião, não sei, no mínimo uma vez no mês, ou talvez a cada 15 dias e tudo, para acompanhar essas micro-igrejas, porque tem muita cidade, amém? E nós vamos alcançar todo o estado de Pernambuco em nome de Jesus, amém? Então veja, aqui a igreja se espalhou com irmãos da igreja, não foi com apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, os apóstolos de Jerusalém ouviram falar, gente, o povo está se espalhando, está tendo crente para todo lado, eles estão orando, está tendo milagre, eles estão pregando o evangelho, o povo está sendo salvo, convertido. Aí os apóstolos resolveram fazer o seguinte, gente, vamos mandar um irmão mais experiente aqui, chamado Barnabé, né, para ele ir lá até a Antioquia, para verificar o que está acontecendo, para dar uma supervisionada, para checar, né, para saber, é apropriado que se faça isso. Então, esse é o contexto, amém? E aí no verso 23 está escrito: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava. O que ele viu, irmãos? Vendo o quê? A graça de Deus, aleluia. Olha que coisa maravilhosa, ele viu a graça ali entre os irmãos, amém? Entre os irmãos. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, aleluia, amém? A graça estava ali, mas a exortação estava ali também. Permaneça, fique firme, amém? Não separa as coisas não, tem gente que acha que separa. Não separa. Verso 24: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia
foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Cristãos. Primeira vez em Antioquia, que se tornou de fato a verdadeira base missionária da igreja. A expectativa é que a base missionária da igreja fosse Jerusalém. A expectativa natural, é onde tudo começou, né? Onde estava o templo. Acho que pode abaixar um pouco aqui o retorno. O Leandro está dando uma microfoniazinha aqui. Bem pequenininha, mas está dando. Então a expectativa era que fosse em Jerusalém. Na verdade é o som que eu acho que está um pouco alto mesmo, né? Mas a partir de Antioquia que igrejas foram plantadas. Eu quero orar com você, antes da gente seguir, especialmente por causa desta última palavra, do verso 26, que nós lemos aqui, a última palavra. Então, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Amém? Vamos orar por um instante. Você que está em casa, avisa para as pessoas que estão perto de você aí, que vai começar o momento da palavra agora. Amém? Você deve ter o seu foco, sua atenção voltada no Senhor, especialmente você que está em casa. Daqui a pouco eu vou te explicar um pouco mais sobre isso também. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã, nesse lugar. Oramos, ó Deus, para que o Espírito do Senhor possa trazer luz, clareza de entendimento, revelação verdadeira a respeito do caminho que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus, como os teus filhos, como os teus servos, como aqueles que foram vocacionados, como aqueles que foram chamados por Ti, ó Deus, e essa vocação é um chamado para todo filho, ó Deus, essa vocação é um chamado para todo crente, ó Deus, para todos aqueles que foram regenerados, para todos aqueles que foram salvos, para todos aqueles, ó Deus, que nasceram de novo. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nesse lugar e pedimos, ó Deus, para que o óleo fresco da Tua unção possa nos trazer, ó Deus, revelação viva a respeito da necessidade, ó Deus, dessa própria unção do Senhor que é sobre nós, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Eu não sei se eu estou ficando velho, sabe, irmãos? Talvez seja isso, né? Minha esposa acha que eu estou ficando velho, ela já falou isso para mim, mas com muito amor e carinho ela falou isso para mim, né? Mas é porque eu achei o som meio alto, né? Quando eu cheguei aqui, isso às vezes acaba atrapalhando um pouco também na microfonia. Veja, meus irmãos, olha, eu li todo esse contexto com você, do verso 19 até o verso 26, para mostrar para você o contexto aonde os irmãos, os discípulos, foram chamados pela primeira vez, como quê? Como que, irmãos? Cristãos. Primeira vez, lá em Antioquia, primeira vez que eles foram chamados cristãos. Eu sei que essa palavra cristão é uma palavra parece que muito comum. Geralmente crente não gosta muito normalmente da palavra cristão, né? Porque parece que é muito geral, né? Aquela coisa do tipo, fala, não, o que você é? Aí o crente gosta de falar, eu sou crente, né? Ou senão o crentezinho mais suave, ele fala, não, sou evangélico, né? Aí de repente aquele que fala, não, sou cristão, aí parece que é na dúvida, que aí a pessoa pensa, cristão o quê? Cristão evangélico? Cristão católico, né? Geralmente a gente não gosta muito dessa palavra, mas deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Esta palavra traduz uma verdade muito importante para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Essa palavra cristão, ela traduz, né, na verdade, uma realidade na qual nós somos chamados para andar. E essa identificação que foi feita de chamar os discípulos de cristãos ali a partir de Antioquia, é por causa do testemunho desses discípulos aqui. Esses discípulos que estavam em Antioquia, o que você acha? Era qualquer tipo de crente ou era um crente vencedor? Um crente realmente cheio de espírito, né? Era um tipo de crente que estava ali empenhado para poder fazer a obra acontecer, plantando igreja e orando pelos enfermos, os enfermos sendo curados e pregando o evangelho e as multidões chegando. Meu irmão, que tipo de crente que era esse povo aqui que foi chamado de cristãos? Era um crente vencedor ou era um crente tímido, apático, passivo, vazio? Então veja, era um crente vazio ou um crente cheio? Vazio ou cheio? Cheio.
cheio. Amém? Porque tem tipos de crentes. E veja, eu não vou nem dizer tipos de crentes, mas eu vou dizer uma outra coisa ainda. Porque essa questão oscila, né? A melhor colocação, de repente, seria a seguinte: existem fases na vida do crente. Fases. Amém? Fases. Ou momentos. Para ser uma coisa ainda mais... provisória ainda. Às vezes é até um momento na sua própria vida, do dia. Entende? Mas por que chamaram eles de cristãos? É porque cristão significa o quê? Ungido. Ungido. E por que é importante você se lembrar disso? Agora, eu acho que tirou muito do retorno. Esse negócio do som não é fácil não, né? Põe só um pouquinho a mais, obrigado. Então, veja, todo crente, quantos são crentes aqui? Diga aleluia. Você que está em casa também, vamos lá, fala comigo, não deixe sozinho aqui não. Todo crente, ele é ungido. 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 E cristão significa isso, ungido. Ungido. Porque cristão vem de Cristo. O nosso Salvador, o nosso Senhor, no nome dele tem ungido. Entende? Até na própria expressão mesmo no hebraico. Yeshua HaMashiach. Então, o Salvador ungido. Ou Salvador Messias. Essa palavra HaMashiach, ela tem um sentido duplo no hebraico. Tanto se refere a Messias, quanto se refere também a ungido. Por isso que é Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele é ungido. Cristo. É porque são palavras que a gente está acostumado a ouvir. A gente está acostumado a ouvir, só que aí a gente perde a ideia do significado das palavras. Entendeu isso? A gente não para avaliar o significado das palavras, né? É igual uma coisa que eu gosto de fazer isso, né, brincando assim, né, com as minhas filhas e com a minha esposa, né? Porque são muitas palavras que a gente fala sem pensar, né? Então, por exemplo, toda vez que eu vou com elas para um restaurante, eu costumo fazer a seguinte piada com elas. Eu falo, e aí, para onde é que a gente vai? Eu falo, não, a gente vai para um restaurante, né? Quando vai para qualquer restaurante, né? Aí, hoje elas já percebem, já que eu fiz várias vezes, né? Isso é um problema de ficar velho também, você fica repetitivo também. É coisa complicada de ficar velho, né? Mas olha só, aí eu falo, a gente vai no restaurante fazer o quê? Aí elas falam, nós vamos comer no restaurante. Vai fazer o quê no restaurante? Eu falo, não, se a gente vai no restaurante, a gente vai ser restaurado, né? Nós seremos restaurados, porque é restaurante, é um lugar de restauração, não é isso? Não é? Restaurante não tem a ver com restaurar? Tem ou não tem? Tem. Você nunca pensou nisso, não é isso? Nunca pensou, agora você está sabendo. Mas não é verdade? A gente acostumou a falar certas palavras e a gente acostumou tanto, porque são palavras comuns para nós, que a gente não pensa no significado. Mas restaurante também tem esse significado. Restaurante é o lugar onde se restaura, porque você chega lá todo abatido, com fome, magrinho, supostamente, aí, eu preciso ser restaurado. Aí você come, você restaura, oh, aleluia, fui ao restaurante, estou restaurado agora, Veja, restaurante. Agora, Cristo, você fala Cristo com frequência, isso faz parte do linguajar, né? Cristão evangélico, até católico também, eu posso dizer, Cristo, mas Cristo é o quê? O ungido. O nosso Senhor é o ungido, Cristo, ungido. E o que aconteceu? Quando as pessoas começaram a identificar os discípulos como esse povo cheio, como esse povo, sabe, ativo, sabe, como esse povo que respondia, que plantava igrejas, sabe, que orava pelos enfermos, que pregava o evangelho, sabe, que queria fazer a obra avançar, expandir, eles começaram a olhar para esses discípulos e rapidamente identificaram, falaram, peraí, esses aí são como aqueles que eles chamavam de Cristo, então eles são cristãos. Entende? Houve uma identificação. Só que eles não chamaram os discípulos, por exemplo, de jesuítas, né, ligados a Jesus. Não foi jesuítas. Entendeu isso? Porque vinculado ao nome Jesus. Não. Eles foram chamados de quê? De cristãos. Porque esse testemunho dos discípulos tem a ver com unção. 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 Então é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Mas deixa eu te dizer mais. Aqui, embora no português termine com ão, né? Porque toda palavra que termina com ão em português, geralmente é algo grande, não é isso?
não é? Igual, por exemplo, fogo. Tem um fogo de tamanho normal e tem um fogo de tamanho grande. O fogo normal se chama de fogo, mas o fogo grande se chama de fogão, aquele negócio lá da sua casa. Tá vendo? Você nunca parou para pensar, né? Você tem um eletrodoméstico na sua casa que se chama fogo grande. Coloca a panela em cima do fogo grande. Como assim? É o fogão. Não é o nome do eletrodoméstico, não é fogão, é um fogão, né? Percebe? Tá vendo? Você não pensa às vezes. Você fala tanta palavra que você não pensa no significado delas, né? Então, resolveram dar esse nome para esse eletrodoméstico de fogão, fogo grande, né? Só que as palavras que terminam com ão em português, elas trazem essa ideia de grande. Porém, se você for estudar essa palavra cristão no grego, ela tem um sentido justamente inverso. Entendeu? Então, se tivesse sido feita uma tradução mais literal do grego para o português, não estaria escrito cristão. Estaria escrito cristinho. Entendeu isso? Porque se você estudar essa palavra cristão aqui no grego, no original, você vai descobrir que ela significa, na verdade, é pequeno Cristo. Então existe o ungido e o pequeno ungido. Entende? Existe o Cristo, que Cristo que deveria ser o cristão de fato, que é um Cristo grande, amém? Percebe? Então, existe Cristo e existe os cristinhos. Os pequenos cristos. Então, a identificação que as pessoas tiveram ao redor do testemunho dos primeiros cristãos, cheios do Espírito, os primeiros cristãos, pregadores do Evangelho, os primeiros cristãos, cheios de poder, os primeiros cristãos que oravam pelos enfermos, os primeiros cristãos que plantavam igrejas, sabe que eles nem dependiam dos apóstolos, não era não, os apóstolos que foram correr atrás deles, entendeu isso? Os apóstolos estavam tudo lá parados, lá em Jerusalém, e os discípulos saíram plantando igreja, curando enfermos, expulsando demônios, pregando evangelho. E os apóstolos lá de Jerusalém falaram, gente, vamos mandar alguém lá para dar uma supervisionada, porque não sei o que esse povo está fazendo, eles não são apóstolos, vamos ver se eles não estão fazendo bagunça demais. Sabe, eles estavam preocupados. Só que, quando perceberam o testemunho desses irmãos, dessa força, desse vigor, desse frescor, desse fogo, dessa vida, eles falam, gente, esse povo é ungido. Eles são como Cristo. Tem unção na vida deles. Tem unção na vida deles. Então foi feita uma distinção. Unção. Agora entenda uma coisa. Todo aquele que Deus chama, Ele unge. Amém? Você pode dizer que você é ungido pelo Senhor? Diga assim, eu sou ungido pelo Senhor. Amém? E só que essa unção, ela tem estágios, ela tem fases. Embora quando nós falamos a palavra unção, pelo menos nosso meio videiriano, vamos assim dizer, nós estamos falando sobre, sabe, uma capacitação, um poder necessário para determinada tarefa, para determinada obra. E a unção de Deus é esse poder que habilita você, que capacita você para tudo, tudo mesmo. Olha, meus irmãos, até para as questões mais naturais da sua vida. Sabe, você pode falar, Senhor, me dá unção para isso, entende? A unção é a manifestação do poder da graça, sabe? Te equipando para operar algo, para realizar algo que você não faria, se não fosse uma obra sobrenatural de Deus sobre você. Entende? É a expressão de poder vinculado à graça. É isso que é a unção, na verdade. Por isso, sem unção, meu irmão, minha irmã, nada vai acontecer na sua vida, ou através da sua vida. Não vai. Ah, pastor, eu já sou crente. Ah, pastor, eu já fui salvo. Ah, pastor, eu já estou na graça. Eu não preciso da unção. Bem, aí está o equívoco. Porque há uma diferença sim. Porque, meu irmão, não é porque você tem acesso liberado a algo que você já tem aquilo que o acesso liberado pode te conceder. Não é verdade? É ou não é verdade? Amém? É verdade. Né? Então, veja, igual me lembro a história, né, que aconteceu com Charles Spurgeon, que foi um grande pregador inglês, um grande pregador da graça batista, antigo, conhecido como Príncipe dos Pregadores.
Ele já está com o Senhor há muito tempo, né? E aí, certa vez, ele foi visitar a casa de uma irmã. Então, fazia tempo que a irmã não comparecia. Uma irmã, senhora, pessoa já mais velha, de idade, resolveu visitá-la. E aí, chegando na casa da irmã, foi recebido lá na sala da casa da irmã. A irmã convidou ele para se assentar. Aí disse que ia fazer um café para ele. Aí, quando ela foi fazer o café, ele está lá na sala dela, né? E aí, de repente, ele vê como se fosse um quadro, uma moldura, com alguns detalhes escritos. Aí ele ficou curioso, levantou do sofá e foi lá ler, para ver de perto, né? E aí, o que ele descobriu? Que aquilo que estava lá no quadro, na verdade, era como é que fala? Aquele documento de herança, era... Então, não, testamento, justo, obrigado. Testamento, como é que não lembra, né? Antigo e Novo Testamento. Era um testamento. E na hora que a irmã chegou, e a casa da irmã era uma casa humilde, não era casa de gente rica, só que o testamento é testamento que faria qualquer pessoa rica. Ele viu que tinha alguma coisa errada, não está certa, né? Sabe aquela história assim? A gente tem alguma discrepância aqui. Essa casa não combina com esse testamento. Na hora que a irmã chegou com o café, ele rapidamente falou: irmão, o que é aquilo que está ali? Ela, pois é, pastor, eu confesso que eu nem sei, porque não sei se o senhor sabe, eu não sei ler. Eu nunca pedi para ninguém me explicar. Isso aí foi o seguinte: foi um senhor, era o meu patrão, meu chefe. Ele era um homem muito bom, cuidou muito bem de mim. Só que aí ele faleceu, né? E era praticamente só ele e a esposa, não chegaram a ter filhos, eu cuidei deles e tudo, mas eles partiram. Aí eu sei que de repente chegou um homem aqui bem vestido e me entregou esse papel e disse que meu patrão que mandou para mim. Aí eu achei bonito, falei, vou pôr num quadro de enfeite, de certo deve ser alguma coisa boa, mas eu não sei ler. Isso aconteceu mesmo, irmãos. E o Spurgeon, pastor, né, cara, o Spurgeon, você tem que ver. Os dias atrás tive acesso a uma foto da biblioteca do Spurgeon. O meu sonho, qual o tamanho dessa auditória aqui? Ele tinha uma biblioteca particular. Foi um grande homem de Deus, eu gosto muito do Spurgeon. Muitas coisas que ele deixou escritas me inspiram. Ele cria muito na graça de Deus. Na verdade, ele foi um dos primeiros pregadores famosos, vamos assim dizer, que marcou a história falando muito da graça, Enfim. E aí, ele foi ler para a irmã, você não está entendendo, você é rica. Eu, pastor, que é isso? Sou uma pessoa simples, o senhor não percebe? Não, eu falei, não, eu percebo, mas não era para ser, com essa simplicidade toda. Para a senhora está muito bem. Então veja, a irmã tinha acesso à riqueza, liberada, estava tudo no nome dela. O patrimônio que o chefão dela, multimilionário, deixou para ela. E ela vivia na pobreza. Então veja, nós temos acesso, meus irmãos, a riquezas em Deus, a heranças no Senhor. Só que, infelizmente, nós podemos estar vivendo como se fosse essa irmã. E o que eu estou te falando, meu irmão, é sobre um poder espiritual extraordinário. Sabe, para você romper, superar, vencer, prosperar, avançar, crescer, em qualquer área da sua vida, você tem acesso. Mas se você não tem clareza, não tem conhecimento, sabe, não busca, não vai ter. Por isso, veja, vamos começar definindo o significado da palavra unção. Então, para diferentes grupos, né, evangélicos, a palavra unção assume um sentido, às vezes, um pouco diferente. Então, para pentecostais, né, unção tem um sentido, para irmãos mais tradicionais, das igrejas históricas mais antigas, às vezes tem um outro sentido. Então, Jesus, ele disse aos seus discípulos sobre a atuação do Espírito Santo, porque a unção está vinculada a essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, que Paulo falou lá em 2 Coríntios 3, que nós estamos no ministério do Espírito Santo, amém? E a operação do Espírito é na unção. Então lá em João capítulo 14, verso 17, olha o que está escrito, João 14, 17, quero chamar você que está em casa também, acompanhando o texto, deve estar aí na tela para você também. Nós vamos ler juntos em alta voz, amém? João capítulo 14, verso 17, vamos lá? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém?
João 14, 17. Então, veja o que o Senhor Jesus está falando aqui para os seus discípulos. Isso aqui é o contexto, né? É o Senhor Jesus falando com os discípulos. Então ele começa falando o seguinte: o Espírito da verdade. Como assim o Espírito da verdade? É o Espírito da graça. Amém? Todas as vezes que você encontrar a palavra verdade no Novo Testamento, ela na verdade é só uma outra palavra para a graça. Porque a graça que é a verdade é a graça. Então Paulo, ele fica inclusive fazendo um intercâmbio, essas duas palavras para significar a mesma coisa, especialmente no livro de Gálatas. Então, porque a verdade está sempre do lado da graça, a graça está do lado da verdade, que as duas coisas são a mesma coisa, porque a verdade que prevalece é a verdade da graça. Essa é a verdade definitiva. Amém? Então, quando o Senhor está falando que o Espírito da verdade, está falando do Espírito da graça. Aí Jesus vai dizer que o mundo não pode receber. Então, o mundo, quem está no mundo lá fora, não vai receber, não entra dentro deles. O mundo não procura. Aí diz, porque não o vê, não é isso? Não o vê, nem o conhece. Eles não conseguem perceber e nem conhecem. Mas nós, como filhos de Deus, conseguimos perceber. Alguém pode dizer amém? Amém. E nós o conhecemos. Só que aí Jesus aí fala para os discípulos, essa parte final, que é a parte mais importante, onde eu queria chegar. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Ele habita convosco e estará em vós. Veja, aqui Jesus está falando de pelo menos 2 estágios da obra do Espírito Santo. Ele falou que o Espírito habitava com eles, mas que chegaria o momento que estaria neles. Habita convosco, mas estará em vocês. São 2 estágios diferentes. Então, qual que é o primeiro estágio da obra do Espírito Santo? Ou da presença do Espírito Santo? Ou da unção do Espírito Santo? O primeiro estágio é esse estágio comum às pessoas desse mundo. Porque sabe de uma coisa? Olha para cá, meus irmãos. O Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Alguém pode dizer amém? Ele está. O Espírito Santo é justamente a maneira mais fácil de você, por exemplo, entender a questão da onipresença divina. Deus está em todos os lugares. Amém, irmãos? Deus está em todos os lugares. Isso é um fato. Então, quando a Bíblia fala aqui que ele habita convosco, ou seja, aqui na verdade o Senhor Jesus está falando algo que envolve a vida de todas as pessoas desse mundo. Então, por exemplo, lá naquele lugar onde você trabalha, que você acha que é o Egito, e que você acha que seu chefe é o faraó, mas não faz isso não, ora por esse povo, amém, irmãos? Não sai falando que tem crente que é assim, tem uns crentes que até para pecar ele usa expressões bíblicas, né? Para onde você está indo, irmão? Estou indo lá para o Egito. Falei, misericórdia, o que é isso, irmão? Por que você vai para o Egito? Falei, estou indo, mas o que você vai fazer no Egito? Vou lá encontrar Faraó. Falei, misericórdia. Quem que é esse Faraó, irmão? Faraó é aquele que fica gritando no meu ouvido, das 8 às 18, mais tijolos, mais tijolos, né? Falava para o povo. Eu acho interessante esses irmãos que pecam com expressões bíblicas, né? Mas enfim, porque você não deveria falar assim do seu trabalho nem do seu chefe. Alguém pode dizer amém? Abençoa esse povo, amém? Mas veja, lá no seu trabalho, que às vezes você acha que é o Egito, o Espírito Santo de Deus está lá? Está. O Espírito Santo de Deus está em todos os lugares. Só que, veja bem, será que é somente isso que a gente quer para nós? Saber que o Espírito Santo está presente em todos os lugares? Porque essa obra do Espírito Santo presente em todos os lugares, porque, olha, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele está em todos os lugares para preparar o coração das pessoas para elas se converterem. A sua experiência com o Senhor Jesus, na verdade, foi, antes de mais nada, uma experiência com o Espírito Santo, eu quero dizer para você. Antes de mais nada, foi uma experiência com o Espírito Santo. Entendeu isso? Então, o Espírito Santo que convenceu você, não foi o pastor que convenceu você, ou que converteu você, que às vezes o novo convertido fala assim, não, teve um dia que o pastor foi e me converteu. Que pastor converteu você o quê, irmão? Não existe isso não, ninguém te converte, é o Espírito Santo.
você foi convencido pelo Espírito Santo. E é muito bom que você entenda isso, até para você se sentir mais encorajado para pregar o evangelho. Que tem muito irmão que pensa o seguinte: pastor, tem uma pessoa lá no meu trabalho, é muito difícil, você podia ir lá pregar para ele, para mim, para ele se converter. Meu irmão, olha, deixa eu te falar uma coisa, sendo bem honesto. Se eu tivesse o poder de convencer as pessoas de alguma coisa, irmãos, eu gostaria de ter. Na verdade, a raiva que eu tenho muitas vezes é porque eu não consigo. Eu fico tentando convencer os pastores para trazer o povo para o culto, essa coisa toda. Não consigo, eu queria ter essa habilidade de convencer alguém. Não tenho. Meu irmão, se você está aqui hoje, você que está assistindo aqui hoje, se você nasceu de novo, é filho de Deus, sabe, se isso testifica no seu coração, meu irmão, foi o Espírito Santo que fez isso em você. Entende? Qual que é o nosso papel? Nós oramos. Quando nós oramos, nós estamos, sabe, criando um caminho para o Espírito de Deus operar, porque Deus resolveu fazer assim, amém? E nós pregamos. O nosso papel é pregar, mas o papel do Espírito Santo é convencer. Você fala a palavra, mas quem vai operar no coração da pessoa para ela ser convertida é o Espírito Santo de Deus. Então, não é a sua habilidade de palavras, porque você aprendeu a falar bem. Não, não é. É uma obra sobrenatural, e isso aconteceu com você. A sua primeira experiência com Deus foi uma experiência com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita, né, foi o que Jesus disse, porque Ele habita convosco, ou seja, Ele está aí no mundo, disponível para todo mundo, mas com uma missão: convencer o homem do pecado aos dias do juízo. Esse é o primeiro estágio. Só que Jesus falou um segundo estágio aqui, no futuro. Destaca aí para mim, por favor. Estará em vós. Estará em vós. Quando Jesus disse estará em vós, Ele está falando isso em qual tempo? Passado ou futuro? Estará em vós. Passado ou futuro? Passado ou futuro, irmãos? Futuro. Por que Jesus falou que estaria neles? Ele falou que estaria neles porque ainda não estava. Você está me entendendo? Porque aqui, esse período aqui dos evangelhos, esse é um dos pontos onde fica clara essa transição da antiga para a nova aliança. Da antiga para a nova aliança. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava nas pessoas. Entendeu isso? Não habitava. O Espírito Santo, ele vinha, sabe, sobre as pessoas e saía. E não era sobre todas as pessoas. Era basicamente sobre 3 tipos de pessoas: os reis, os sacerdotes e os profetas. Entende? A experiência que eles tinham era justamente aquela, sabe? Como se estivesse baixando o espírito mesmo. A pessoa veio, depois saiu, acabou. Vem e volta. Mas nós estamos na nova aliança da graça de Deus. E na nova aliança da graça de Deus aconteceu algo que não tinha acontecido no Antigo Testamento. O que aconteceu? A obra consumada. O Senhor Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados e Ele ofereceu um sacrifício perfeito, uma expiação que tem garantia eterna, porque foi feita no sangue daquele que é eterno, que é perfeito, que não pecou. No Antigo Testamento, o máximo de poder que tinha no sangue dos animais sacrificados era de, no máximo, expiação de 1 ano, no máximo. Porque tinha sangue derramado lá no tabernáculo todos os dias, para várias razões. Mas tinha um dia especial, que era o dia da expiação nacional, que era um tipo de garantia de expiação sobre toda a nação. Então, o valor do sangue dos animais do Antigo Testamento era para 1 ano. Mas o valor do sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou os nossos pecados, é para sempre. Por isso que o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas de maneira provisória no Antigo Testamento. Por quê? Porque o cara aprontava, pecava. E o que acontecia com o Espírito Santo? Ficava ou saía? No Antigo Testamento, ficava ou saía? Saía, entendeu? Lembra de Davi? Eu não vou abrir com você, mas depois pode conferir no Salmo 51, quando Davi aprontou, que lá é um salmo de Davi no auge do pecado dele. Não retires de mim o teu espírito. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que ia tirar, que ele pecou. Davi não tinha algo que você hoje tem, que é a obra consumada. Por isso, meu irmão, se o Espírito Santo está aí dentro de você, ele não vai sair. Não vai, porque o que garantiu a entrada dele e o que garante a permanência dele não é uma obra sua, é a obra do Senhor Jesus Cristo, a obra consumada lá na cruz, e essa obra é perfeita e permanente, por isso que ela não é repetida.
porque foi feita de uma vez por todas, perfeita, eterna. Então o Espírito Santo vai sair. Ah, pastor, mas eu peco também, igual Davi, né? Agora você quer se comparar com Davi, bonito, né? Homem segundo o coração de Deus. Pois é, o homem segundo o coração de Deus peca também. Eu peco, peca mesmo. Ah, pastor, mas meus pecados são involuntários. Só involuntário. Vai nessa. Irmão, a maioria dos nossos pecados, a gente é divertido pelo próprio Espírito Santo, e a gente acaba aprontando. É ou não é verdade? Nós aqui testificam disso, não é? Sabe, você está para aprontar uma coisa, vem um aperto, um negócio, você fala, parece que eu não devia fazer esse negócio, de repente você faz, você fala, eu fiz, por que eu fiz? Você foi divertido. Por isso que eu te falo, meu irmão, a maioria dos nossos pecados, grande maioria, são pecados conscientes, meus irmãos. Então não venha com essa história, entende? O Espírito Santo, ele pode até ser entristecido, ele pode ser apagado, mas ele não sai, ele permanece em você. Amém? Então, Jesus está falando de um outro estágio, 2 estágios aqui. Então, esse primeiro estágio que o Senhor Jesus disse é o Espírito Santo que habita conosco. Amém? Que está no mundo. Então, mesmo, ainda que o mundo inteiro esteja no maligno, nós sabemos que o Espírito Santo continua agindo aqui também. Amém? O Senhor não parou de operar. Amém? Não parou. Amém? Agora, o segundo estágio, como nós já vimos aqui, é o Espírito Santo habitando em nós. Então, o primeiro estágio é o Espírito no mundo, ao redor das pessoas, procurando convencê-las do pecado, procurando convencê-las do Evangelho, procurando convencê-las para que elas possam nascer de novo. Esse é o primeiro estágio. É o estágio de quando você não era crente. Mas uma vez que você se tornou crente, você foi convencido e o Espírito Santo passou a habitar aonde? Agora? Diga assim, em mim. Em mim. Amém? Você é habitação. Você é morada do Senhor. Pastor, quando que o Espírito Santo passou a habitar nos discípulos? Olha só, João 20, 22 fala exatamente o momento disso. Olha lá, João 20, 22. Olha o que está escrito aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aleluia. Amém. Agora, o que tinha acontecido aqui nesse ponto para Jesus fazer isso? Eu vou te dizer. Aqui João 20 é quando Jesus ele já tinha morrido, ressuscitado. Entende? Ele já tinha morrido, apresentou o sangue diante do altar eterno de Deus. Amém. Fez expiação pelos nossos pecados, ou seja, a obra se consumou. E aí ele ressuscitou e começou a aparecer para os discípulos. Ou seja, então depois da obra da cruz, da obra consumada, ele veio para poder liberar sobre os discípulos o que ele tinha prometido antes, que a gente leu agora há pouco. Não foi assim? Né? A gente leu lá em João 14. Em João 14, Jesus não tinha morrido e ressuscitado ainda. Mas em João 20, Jesus morreu e ressuscitou. E uma vez que Jesus morreu e ressuscitou, agora ele poderia cumprir a promessa. Agora estaria realmente dentro deles. Amém? A diferença entre João 14 e João 20 não é a obra dos discípulos, é a obra de Cristo. É a obra do ungido. Amém? Ele veio para liberar a presença dele, sobre os seus discípulos. Amém? E esse segundo estágio do Espírito em nós é o que nós chamamos de regeneração, ou novo nascimento. Quantos aqui nasceram de novo? Diga amém. Amém. Aleluia. Então, esse é o segundo estágio. E lá em 1 João 2,20, existe uma expressão que o apóstolo João usa aqui para poder falar desse segundo estágio, que pode parecer um pouco confuso, mas eu vou explicar para você. Amém? Queria já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. 1 João 2,20. Olha aqui que o apóstolo João estava dizendo, e vós possuís unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Vamos para o verso 27 agora, por favor, aí, um pouquinho para frente. Isso. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas
como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Veja, essa palavra unção aqui, essa unção permanente, na verdade é apenas uma outra forma de falar a respeito do segundo estágio. Primeiro estágio é o Espírito Santo no mundo inteiro, igual está escrito lá em Gênesis capítulo 1, se lembra? A terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas ali da criação, amém? Dessa criação da terra, amém? Primeiro estágio. Segundo estágio, novo nascimento. Só que esse segundo estágio do novo nascimento, que você foi regenerado, ele foi chamado aqui também de unção. Unção. Por que você ter o Espírito Santo, o Espírito de Cristo em você, habitando em você, por que isso também é chamado de unção? Porque veja, é porque é o Espírito do ungido que está em você. Amém? Então o Espírito residente em você é um tipo de unção? Sim, é um tipo de unção. Amém? Então muitas vezes quando você não sabe o que fazer, sabe, você percebe, sabe, uma inclinação no seu interior, uma voz suave, uma percepção sobre uma mudança de rumo, de direção, ou de falar determinada coisa, é essa presença do Senhor em você. Meu irmão, veja, você tem alguém vivo dentro de você. É muito preciosa, aliás, a experiência de uma mulher grávida. Né? A Cindy está grávida aqui. Então, homens, né, não podem ter essa experiência. Apesar que você vai começar a ver algumas coisas estranhas na mídia, mas não é homem. É só mulher que fica grávida, tá bom? Não esqueça disso não. Mas a experiência que todo filho de Deus pode ter, e tem, só que talvez você ignora, é a presença do Espírito Santo habitando em você. Não ignore isso. Seja como uma mulher grávida. O que a mulher grávida faz? A mulher grávida, ela está ciente o tempo inteiro. Ela até se cuida um pouco mais, não é, Cindy? Em relação ao que vai comer, como que vai praticar atividade física. Ainda bem que é casada com personal, aí já facilita a vida, né? Porque quem não é, de repente até para. Fala, eu tenho medo. Que é até negócio, né? E a mulher, ela fica consciente, tão consciente que à medida que a barriguinha vai crescendo, de gravidez, viu gente? De gravidez. Aí a mulher, ela fica passando a mão, procurando sentir. Irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Mais do que um bebê, existe uma pessoa dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito ungido. Não se esqueça disso. Isso é precioso. Amém? Só que, veja, existe um terceiro e último estágio, que é onde eu queria chegar, para a gente partir para o final. Então o Espírito Santo está dentro de nós, porque a gente nasceu de novo, que nos tornamos filhos de Deus. Mas mesmo assim, nós ainda precisamos ser cheios dele. Temos que sermos cheios do Espírito Santo. Então, esse terceiro estágio, então veja, primeiro estágio do Espírito Santo, o Espírito Santo presente na criação. Segundo estágio do Espírito Santo, o Espírito Santo em nós, como habitação. Esse terceiro estágio, que é o estágio que normalmente nós costumamos chamar realmente de unção, entendeu isso? Que é esse estágio do enchimento do Espírito Santo. Do enchimento. Então, quando o Espírito vem sobre nós. Então lembra, João 14, Jesus falou, o Espírito Santo habita com vocês, mas não está em vocês. Segundo estágio, João 20, Jesus sopra o Espírito. E Espírito significa sopro. É como se Jesus soprasse o sopro. Espírito, né? Uá! Entende? É o sopro, é o fôlego de vida. E detalhe importante, João 20, é o momento que Jesus aparece para os discípulos. Jesus ressuscitou no 8º dia, na verdade, o número 8 significa recomeço, mas era o domingo.
Depois ele apareceu 2 vezes ainda para os discípulos, sempre aos domingos. João 20, João 21. Por que Jesus apareceu domingo? Né? Por que ele ressuscitou domingo e só apareceu domingo? Será que ele não estava querendo dar um sinal, dar uma dica, não? Para mim e para você, percebe? Porque às vezes tem irmão que pensa isso, fala, pastor, esse negócio de ter que reunir domingo, sabe, no prédio da igreja, isso é coisa de religioso, meu irmão. Foi justamente no domingo que Jesus ressuscitou. Foi justamente no domingo que Jesus apareceu para os discípulos. E foi justamente num domingo que Jesus soprou o Espírito para habitar, para entrar dentro dos discípulos. Domingo. E deixa eu te falar algo, especialmente você que está em casa. Deixa eu falar algo para você em amor. Não quero condenar você. Você que está em casa, você recebe a palavra. Mas quem está aqui presente recebe a unção, não só a palavra. Há uma unção no ambiente que é diferente. Não é a mesma coisa. Não tem como dizer que é. Infelizmente hoje em dia as pessoas, meu irmão, veja, essa questão da pandemia, isso foi um movimento do diabo para sufocar as igrejas, para atacar a obra de Deus. Infelizmente muita gente aí fora começou até a criticar pastores, igrejas. Os pastores estão preocupados com a vida financeira da igreja. Não, não é, meu irmão. Hoje em dia toda igreja, a maior parte dos recebimentos é via eletrônico. Então, irmão, nem precisa vir aqui para trazer aqui geralmente gasofilácio, você já manda a distância. Então a questão não é que o pastor está preocupado com dinheiro, não, meu irmão. Eu estou preocupado com a unção de Deus sobre a sua vida. Você tem que estar aqui, você que está em casa, vem para cá. Não é a mesma coisa. Você recebe a palavra, mas não recebe a unção. Não recebe. Porque a unção é determinada na comunhão, quando os irmãos estão juntos. Sabe quando tem aqui, né, dezenas, né, em breve centenas de irmãos aqui, congregados, reunidos, louvando o Senhor. Só de você entrar no ambiente, se percebe que é diferente. Aquilo já encoraja você, aquilo já quebra cadeias, sabe, aquilo já libera você, aquilo já traz um renovo. É diferente, é diferente. Eu falo isso, irmãos, eu mesmo como pastor, eu sinto isso, eu percebo isso. Que às vezes tem irmão que pensa que pastor o tempo inteiro ele está ali naquele fluir maravilhoso, está ali, sabe, todo... Não. Meu irmão, é tão bom, tantas vezes, sabe, quando eu chego aqui no meio dos irmãos, né, eu já estou ali preparado para pregar a palavra, mas só pela presença dos irmãos, às vezes ao cumprimentar um dos irmãos, às vezes ao ver um dos irmãos cantando, a gente começa a cantar junto. Meu irmão, vem aquela unção. Então veja, esse é o terceiro estágio. E por isso está escrito lá em Atos capítulo 1, verso 8. Olha só para você ver. Atos 1, 8. Que é o terceiro estágio do Espírito. Está escrito: mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Então no primeiro estágio, o Senhor vem para convencer do pecado, da justiça, do juízo. No segundo estágio, Ele vem habitar em nós, porque a gente converteu. Agora, depois disso, de termos nascido de novo, o Espírito Santo vem sobre nós com poder. Poder. Então você precisa de poder. Antes de você nascer de novo, o Espírito Santo já estava operando. Não se engane. Mesmo quando você era ímpio, o Espírito Santo, antes de você converter, o Espírito Santo já estava, sabe, guardando você, protegendo você. Eu sei que na sua vida ímpia, você experimentou de muitas coisas ruins, mas mesmo assim o Senhor estava cuidando de você. Irmãos, eu tenho clareza disso. Muitos dos meus amigos ímpios, muitos não é uma quantidade razoável, de amigos meus ímpios, alguns chegaram até serem presos, e pelo menos 1 ou 2, acho que 2 pelo menos, foram mortos, envolvidos com drogas. Coisa pesada, lá em Goiás. Eu participei desse mundo. Irmãos, mesmo no mundo das drogas, eu nunca estive no meio de um fogo cruzado, de um tiroteio, ou de uma abordagem policial agressiva no meio da situação. Mesmo no mundo das drogas, que eu vivi nesse mundo. Um lugar perigoso, com gente perigosa. O que estava acontecendo naquela época? O Espírito Santo me guardando. Porque o Espírito Santo ele tinha uma história comigo já. Mesmo quando eu não o buscava, Ele já me preservava. Mas aí depois Ele veio e me convenceu do pecado, justiça e do juízo, no encontro com Deus da videira. Dia 7 de novembro de 1999, eu lembro disso. E a minha experiência de conversão foi exatamente com o Espírito Santo mesmo. Percebe? E aí, depois que você nasce de novo, aí tem esse último estágio,
que é o que Jesus falou. Porque eu pergunto para vocês, os discípulos tinham o Espírito Santo ao redor deles, João 14. Segundo estágio, João 20. Jesus soprou o Espírito sobre eles, a gente leu agora há pouco, soprou ou não soprou, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Então o Espírito Santo já estava dentro deles, estava ou não estava? Estava. Não, veja, o Espírito Santo ao redor, Jesus sopra o Espírito Santo entrou neles, amém? Só que basta, será que é o suficiente ter o Espírito Santo em nós? Ou nós precisamos também do poder do Espírito Santo sobre nós? Basta só uma das coisas ou precisa das duas? Amém? Diga assim, eu sou. Diga mais forte, diga assim, eu sou a habitação do Espírito Santo. Mas eu também preciso da unção do Espírito Santo sobre mim. Unção de poder. Amém. Amém. Os discípulos receberam o sopro do Espírito, João 20. O Espírito Santo passou a habitar neles. Só que Jesus chega aqui em Atos, capítulo 1, no verso 8, e diz: o Espírito Santo está dentro de vocês, porém, vocês vão continuar aí, orando, buscando, e vocês vão receber poder do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Veja, Jesus queria que os discípulos saíssem pregando o Evangelho, curando os enfermos, expulsando demônios, plantando igreja. Queria ou não queria? Sim ou não? Queria. É claro que ele queria. Só que veja, Jesus, ele já consumou a obra, tirou a culpa, a condenação, derramou o sangue, apresentou diante do altar celestial eterno do Senhor. Ou seja, está todo mundo salvo. Jesus soprou sobre eles, eles nasceram de novo, passou a ter o Espírito Santo habitando neles. Eles fizeram um seminário com o melhor professor de todos os tempos de seminário. Ele fez um seminário presencial, não foi telepresencial não, presencial, com o mestre, com o Rabi Jesus Cristo, durante 3 anos e meio. Aí Jesus foi e deixou eles fazerem a obra. Já estava pronto ou precisava de mais coisa? Eles estavam prontos ou precisavam de mais coisa? Mais coisa, precisava de quê? Poder. Poder do Espírito Santo. Terceiro estágio, é isso que a gente chama de unção entre nós. É quando o Espírito Santo vem sobre você com poder. O que os discípulos fizeram para isso? Eles ficaram reunidos juntos, presencialmente, não era pelo Zoom, não era uma live, juntos, orando. Sabe, por isso que, essa questão da quarta-feira, que a gente tem preservado agora a quarta-feira para isso, para eu estar orando aqui junto com os irmãos da liderança, toda quarta-feira. Especialmente orarmos. Porque esse terceiro estágio, que é esse revestimento de poder, meu irmão, não existe um mistério nisso. Veja, lá em Efésios 5,18, olha o que está escrito. Paulo dizendo: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Diga amém. Quando Paulo fala aqui, enchei-vos do Espírito, no grego aqui inclusive, Paulo estava fazendo um trocadilho aqui. Ele usou a ilustração da bebida alcoólica e está falando de ser cheio do Espírito Santo. Só que é como se Paulo tivesse escrevido assim, olha só: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas embriagai-vos do Espírito. Entendeu? Esse enchei-vos aqui, os tradutores, com medo do problema com a bebida, né? Porque crente geralmente morre de medo de bebida e tudo, acha que bebeu, pecou. Não, embriaguez que é pecado, amém? Então veja, aí eles ficam com medo, aí eles colocaram a tradução diferente, falando: não, mas enchei-vos do Espírito. Eles ficaram com medo de enfatizar muito o embriaguez aqui. Mas o que Paulo está dizendo é justamente isso: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, ou seja, não fiquem embriagados com álcool não. Só que aí Paulo vai e propõe uma outra embriaguez, que é uma embriaguez boa. Sabia que existe uma boa embriaguez? Pastor, crente pode ficar embriagado? Deve. Pastor, vigia, misericórdia. Não estou falando de álcool não, estou falando do Espírito Santo. Entendeu? Então é o que Paulo está falando, mas embriagai-vos do Espírito. Como que alguém se embriaga de qualquer coisa? Bebendo pouco ou bebendo muito? Muito? Oxi, rapaz, muito. Então tem que beber, tem que encher, tem que beber. Mais Espírito Santo, beber, tem que encher.
Entende? E veja, meu irmão, isso aqui é uma ordem apostólica, sabe, do apóstolo da graça, no Novo Testamento. Enchei-vos do Espírito Santo. É um chamado. É como se fosse um pai ou uma mãe que está falando para os filhos dentro de casa: olha, você tem que fazer isso. Tem que se encher. Por que tem que encher? Porque esvazia. Tem que encher porque esvazia. Acaba, se perde. Irmãos, eu fico pensando, se você fosse Deus e se eu fosse Deus também, talvez a gente faria diferente. Talvez a gente faria o seguinte: não, uma vez que foi cheio de Espírito Santo, acabou, tá bom já, não precisa ficar buscando mais. Mas Deus não fez assim. Por isso que um dos símbolos do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é óleo. Óleo. Porque unção, né, vem de ungir. Ungir com o quê? Com óleo, com gordura. Óleo. Amém? Está claro isso para os irmãos? Na própria língua portuguesa mesmo, amém? E óleo, gordura, é algo que você pode ficar reutilizando ou não deveria? Não deveria. Aquele pastel de feira, frito na gordura. Oh, delícia, hein, William? Misericórdia. Me livra, Senhor. Sai de mim, tentação. Olha só. É porque o William fica me vigiando, assim. Mas olha só. Você acha que a senhorinha lá da feira troca aquele óleo lá toda semana? Duvido. Deve ter uns 3 anos que é o mesmo óleo. Passa na peneira, chega a estar preto, é verdade. Esse é o sinal, né? Está até escuro, né? Misericórdia. Deveria ser assim ou não? Não. Tem irmão que a unção na vida dele é igual o óleo da feira da senhorinha lá. Está preto, está escuro. Entendeu? Carro, quem tem carro, dirige carro aqui, eu entendo um pouco de carro, né? Várias pessoas aqui. O que você tem que fazer de tempo em tempo com o óleo do carro? Você tacou óleo no motor do carro lá e tudo, aí acabou. Nunca mais precisa mudar. Não, irmão. Se tem uma coisa que tem que trocar com frequência, é o óleo. Vai fundir o motor, meu amigo. Pode não. Tem que trocar, o óleo tem que ser novo. Novo. Unção, óleo, Espírito, ungido, Cristo, cristão, unção, óleo, percebe? O óleo fica velho. E depois de usar muito no carro, o óleo baixa. Baixa ou não baixa, não é? Um dos sinais de você ver que está tendo que trocar o óleo, porque o óleo foi queimado, foi consumido. Pega lá a varetinha lá do motor, já viu o cara no poço, vai, né, dar uma limpada, depois enfia de novo para ver, rapaz, o óleo aí acabou. O que tem que fazer? Orar, ou quer dizer, trocar o óleo. Entendeu aí? Você precisa, veja, Jesus falou para os discípulos, irmão, presta atenção aqui. Os discípulos ficaram 3 anos e meio fazendo seminário com o Rabi Jesus, com o professor Jesus, com o mestre Jesus. O melhor seminário da história do universo, eles fizeram. Depois de fazer o seminário, receberam o Espírito Santo, habitando dentro deles, aí Jesus vai e fala o quê? Não está pronto, não pode ainda me servir, não pode ainda me responder, não pode ainda fazer o que eu chamei você para fazer. Tinha que fazer o quê? Tinha que esperar, tinha que ficar e receber poder, conforme diz lá em Atos capítulo 1, verso 8. Entende? Por isso, deixa aí por enquanto, volta não. Estou olhando para o tempo, porque estou preocupado. Aí, deixa eu terminar de ler, não terminei, né? E não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, renova o óleo. Como? Falando entre vós. Diga assim, eu tenho que falar. Tem que falar, tem que falar. O óleo não é trocado. A unção não é renovada. O poder não vem se não falar. É pela fala. Percebe? Tem que falar. Então aquela história tipo assim, não pastor, é porque eu sou uma pessoa discreta, não sou muito de falar. Então é vazio, o óleo está preto. E se alguém pegar a vareta para ver se está aí dentro, aí às vezes nem vê nada, nem um sinalzinho. Vai fundir o motor. Por isso tem crente que funde o motor. Já viu o crente que fundiu o motor? Como é que é o crente que funde o motor? É o crente que para de ir na igreja. É o crente que começa, sabe, falar mal de tudo, desiste de tudo. É o crente que não contribui. É o crente que não tem encargo, sabe, pela salvação das pessoas. Por quê? Está fundindo o motor. Precisa de mais óleo. Precisa de mais unção. Ah, pastor, eu estou meio desanimado. Veja, deixa eu falar uma coisa aqui. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Luiz e aprendi com um pastor amigo meu, o pastor Wendel Cleito. Está lá em Caldas Novas. Ele foi pastor aqui. Veja,
sinal para os casados, você que está em casa, acompanhe aí. Olha só. O pastor Luiz, ele falando que todas as vezes que um casal procura ele, eu aprendi isso com ele muitos anos atrás. Casal com problema conjugal, quer conversar. Primeira coisa que o pastor Luiz checa, sabe o que é? Ele pergunta, irmãos, vem cá, vocês estão orando, né? Lendo a Bíblia e tal, não sei o quê. O que acontece normalmente quando está falando de divórcio, acabar com tudo? Irmão, não ora. Não ora. Lê a Bíblia então para quê? Às vezes não está nem congregando. E aí às vezes fica se perguntando como que o diabo entrou no nosso casamento, pastor. E aí, essas pessoas com problema procuram o pastor para ver se o pastor dá uma fórmula mágica. Sobre, não, o pastor vai me ensinar como que conversa, como resolve esse problema. Sabe, uma coisa que o pastor Luiz falou, e eu falo aqui também, porque se o pastor Luiz tem esse critério, eu tenho que ter esse também. Ele falou, irmãos, ele falando pra gente recentemente, pastor Luiz, ele falou, olha, eu não aconselho pessoas que não estejam cheias do Espírito. Tem que se encher do Espírito. Então quando ele percebe que o casal está ali na carne mesmo, e tudo está cheio de Espírito, ele dá uma tarefa, fala o seguinte, ó, essa semana vocês vão orar juntos, 5 minutos, que seja, por dia. Vamos buscar o Senhor. Então, aqui com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Meu irmão, por isso que eu falo uma coisa para vocês, aos irmãos que me acompanham até algum tempo, já falei tantas vezes, a minha vida é cheia de música. Você está vendo aqui que tem muita coisa relacionada à música aqui, ó, entoando, louvando de coração o Senhor com hinos, cânticos espirituais. Cânticos espirituais aí já vem as línguas mesmo. Meu irmão, você percebe que o óleo está baixando, você percebe que o óleo ficou preto, você percebe que o motor está fundindo, você está querendo desistir de tudo, chutar todo mundo, querendo brigar, desistir, abandonar, divorciar, xingar, quebrar. Está fundindo o motor, irmão, precisa de óleo novo. Como que faz, meu irmão? Pega um som, seria bom você ter uma caixa de som potente na sua casa, sabe? De vez em quando você fazer isso. Fecha a porta, meu irmão. Põe aquele louvor que você gosta, pode ser o mesmo. Irmão, eu já tive experiência com Deus que eu fiquei ouvindo a mesma música assim mais de 1 hora, só repetindo. Porque eu vi que aquilo me encheu. Encha-se do Senhor. Encha-se da unção. Porque a unção é combustível. Hoje tem, amanhã não tem, acaba. Tem unções que permanecem, mas normalmente vai embora. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Amém? Todos os dias. Todos os dias. Eu quero que você fique em pé onde você está. Fala. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, a presença do Espírito é para habitar em você. Mas o poder do Espírito, a unção do Espírito, é para você realizar uma obra, uma missão, um trabalho. Amém? E olha para cá, qualquer tipo de trabalho, tá bom? Eu sei que você pode falar, pastor, eu não fui chamado para ser pastor. Eu fui chamado para ser advogado. A unção pode me ajudar nisso? Meu irmão, não tenha dúvida. Só um pouquinho mais baixo o violão, por favor. Olha para cá, veja. Todos os advogados muito ricos que eu conheço lá de Goiânia, só um que não andou comigo, os outros andaram. Um foi companheiro discipulado, os outros andaram comigo, discípulo. Olha que bênção, né? Esse ficar milionário e eu virei pastor, aleluia, né? Deus é bom. Estamos aqui, todo mundo feliz, amém? Mas irmãos, todos esses advogados, um deles até já veio aqui dar testemunho anos atrás, lá no primeiro galpão, Hanib, doutor Hanib Richelli, muito rico, irmão, muito rico, continua prosperando. Acho que assim de conhecer o Hanib, né? Ou não? Não lembra dele, não? Mas enfim, todos eles, irmãos, já contaram para mim, teve um momento na vida deles de busca ao Senhor, no momento de unção, de enchimento do Espírito, que pá, sabe quando vem assim uma luz, uma ideia, sabe, uma inspiração, um negócio assim, de repente, sobrenatural, e todos eles testemunham que foi um momento de busca, de enchimento do Senhor, que eles estavam ali buscando o Senhor, sabe, se enchendo, estavam ali trocando óleo, entendeu? Não são. E foi uma ideia para um negócio, eu não estou falando de uma ideia para abrir uma célula, plantar uma igreja, claro que isso envolve, não preciso nem te explicar isso, mas era uma ideia para o negócio dele.
Aí ele começou a atuar em determinada área de advocacia, por aquela inspiração que ele teve, cheio do Espírito Santo, na unção, e começou a ganhar dinheiro como nunca antes, percebe? Então a unção é para todo propósito. Então a Cindy, né, vai ser mãe pela primeira vez, tem unção para isso. Então muitas vezes não tem parente aqui, porque, né, ela é igual eu e a Ludmila, não tem familiares aqui, que ela é lá de Goiás também, né? Então tem momentos assim, que você como pai, ou como mãe, você não sabe o que fazer. Encha-se do Espírito Santo. Jesus fez uma promessa, ele disse que o Espírito iria nos ensinar todas as coisas. Não é só ensinar a orar, não é só ensinar a liderar a célula, não é só ensinar, é tudo. Por isso, meu irmão, basta você se encher do Espírito. Só que por último, veja, eu tenho uma boa notícia para você, que talvez você pode pensar, pastor, mas se eu me encher e o meu cônjuge não se encher, você que é casado, meu irmão, a unção de Deus, quando você é cheio, se torna em você uma fonte, foi o que Jesus prometeu em João 7. Você bebe, só que depois do que você bebeu, se torna uma fonte através de você, amém? Então não fique preocupado de você falar, pastor, eu sou o único crente lá em casa, né? Igual eu estava conversando, eu esqueci seu nome, Leonardo, né? Isso. Leonardo, outro dia estava conversando com ele, falando da guerra espiritual na casa dele. Guerra espiritual na casa dele é pesada mesmo, não é brincadeira não. E ele às vezes preocupado, fala, pastor, eu sou o único. Meu irmão, não tem problema, foi o que Jesus prometeu em João 7. Você bebe para si, quem tem sede vem a mim e beba, disse Jesus. Mas depois do que você bebe se torna uma fonte. E uma vez que você é cheio e continua bebendo, continua se enchendo, essa fonte vai se espalhar e o que vai prevalecer é o que está em você. Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Muito maior, amém? Então essa unção, ela cresce. Olha o que está escrito, esse é o último texto que eu quero ler com você, lá em Ezequiel capítulo 47, verso 1. Ezequiel 47, verso 1. Está escrito: depois disso, o homem fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. A água saía de onde, irmãos? Debaixo do quê? Diga templo. Vamos lá, me acompanhe que eu preciso ser rápido, para não demorar. Para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham. Tá ruim de eu ler aqui, essa tela aqui está meio torta, mas continua aí. Cadê? Agora até perdi. Que vinham de baixo, né? Do lado direito da casa, do lado sul do altar. Vamos lá, próximo. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, eis que corriam as águas do seu lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas. Águas que me davam aonde? Pelos tornozelos. Amém? Então, observe o nível das águas. Estou lendo o texto todo para você ver. Aí depois, continuando. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Aumentou o nível das águas, sim ou não? Sim, aumentou. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio, tendo voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores de um outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram aonde? No Mar Morto. Pastor, por que você está lendo tudo isso para mim? Eu vou te falar. Veja bem. Aqui você viu que a água saía de onde? Que eu falei para você repetir? Do templo. Quem é o templo do Espírito Santo hoje? Nós somos o templo, amém? Não é esse prédio, não, nós somos o templo. Lembra que Jesus prometeu, João 14, vai habitar em vós, estará em vós, nós somos o templo. Então tem águas que saem de nós, que somos o templo. A gente bebeu a água, João 7, sai de nós. Só que essas águas vão aumentando, essas águas representam o nível da unção, a unção pode crescer. Só que quando a unção mais cresceu, saiu do tornozelo, joelho, lombo, depois tinha que ser a nado, não dava nem para você, não dava pé mais, era muita água, muita unção, entende? Só que as águas, quando elas ficaram muito altas, elas chegaram aonde? Desaguaram em qual lugar? Que eu falei aqui? Aonde? No Mar Morto. É interessante essa expressão, Mar Morto. Estão juntas aqui, não é sem razão. Lá em Apocalipse 13, eu não vou abrir com você, depois pode conferir. O que o Novo Testamento diz que o mar representa?
O mar representa as nações, o mundo. Por isso que o mar vai acabar, essas nações não vão existir mais. Haverá um único povo, um único lugar, haverá uma única cidade, a Nova Jerusalém. Entende? Então o mar significa as nações. Pastor, o que isso tem a ver com a unção de Deus? Eu vou te falar algo que agora você vai entender por que é importante a gente fazer tanto encontro com Deus como a gente faz. E por que tem coisas que só acontecem no encontro com Deus. E por isso que é um grande privilégio servir o Senhor e participar do encontro. Eu não sei se você percebeu a relação aqui. Enquanto a unção está aqui no templo, ela vai crescendo em nós, cresce em nós. Mas à medida que você fica mais próximo do Mar Morto, é que você alcança o maior nível de águas, o maior nível de unção. Se o Mar Morto representa as nações caídas desse mundo, mar de morte, mar morto, entenda uma coisa, meu irmão, quanto mais contato nós temos com as pessoas do Mar Morto lá fora, com os ímpios lá fora, mais unção será acrescentada entre nós, mais o nível das águas vai se aumentar. Eu acabei de falar para você, meu irmão, esse momento, contei a história para você aqui, da pessoa que foi curada do joelho, que não tinha explicação, foi um milagre criativo, não tinha ligamento para ele esticar a perna, não tinha, simplesmente não tinha, foi criado, era impossível, tinha 10 anos que o cara não esticava a perna, não tem explicação, é um milagre criativo. Esse sujeito, esse milagre aconteceu como? Numa reunião onde estava só a liderança da igreja, numa reunião com ímpio, com gente do Mar Morto. Com ímpio, com gente do Mar Morto. Quando as águas estão se aproximando do Mar Morto, as águas se tornam mais profundas, mais unção é manifestada. Por isso tem coisa que só acontece em encontro com Deus. Por isso que encontro com Deus é lugar de mover de Deus. Por isso que é tão importante, meus irmãos, nós estarmos conectados com as pessoas para pregarmos o evangelho para elas. Por isso que Jesus foi chamado de quê? De amigo dos pecadores. Jesus não se afastou do mundo. Só que ele não deixava o mundo entrar nele. Mas ele acreditava que as águas que estavam nele como fonte tinham o poder de transformar as pessoas do mundo. Por isso, por alguns segundos, feche os olhos, por favor. Eu não vou orar com você aqui por muito tempo. É rápido, um minuto apenas. Eu quero que você peça ao Senhor, fala: Senhor, renova em mim a tua unção, renova em mim o combustível do teu poder, do teu espírito. Fala para ele, apenas fala isso para ele. Você que está em casa também, você que está em casa, fique em pé por um instante. Se você ora em línguas, ore em línguas. Amém? Nós vamos cantar uma música, uma canção ao Senhor enquanto isso. Amém? Apenas uma vez. Diga isso. Encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. Oh, Espírito, 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 encha a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. Aleluia. Erga suas mãos, diga a Ele, e em louvor te adorar. Oh Espírito, meu coração eu quero derramar diante do oh Espírito. Nas minhas mãos eu quero ler a ti, Senhor, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, somente as vozes, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor
Alguém pode dizer aleluia? Olha para cá, meu irmão. A unção do Senhor sempre está disponível. Sempre. Algumas vezes vai demorar mais, outras menos. Mas eu quero encerrar, antes de orar, encerrando, dando para você um desafio, uma pequena tarefa. Uma pequena tarefa. Acorde nessa semana 10 minutos mais cedo que seja. 10 minutos. Não vou nem dizer para você participar comigo da live, não, que é muito cedo para muita gente. Mas 10 minutos mais cedo, sabe para quê? Você vai colocar um louvor, uma música que você sabe cantar, que você gosta. Você vai dobrar os seus joelhos. Você vai falar: Espírito Santo, me enche de ti. Eu preciso do teu poder, da tua unção, para viver esse dia, para enfrentar esse desafio nesse trabalho, para enfrentar a situação. 10 minutos, às vezes não vai nem 10 minutos, você já vai perceber o toque, vai perceber o renovo. Meu irmão, essa semana vai ser revolucionária, você vai ver, a unção está disponível, não é por causa de você, mas é por causa dele, foi prometido. Insista, meu irmão, nós precisamos desse combustível, nós precisamos de um óleo novo. Não deixa fundir o motor não, amém, meu irmão? Não fica usando essa unção antiga, gasta já. Não. Algo novo. Todos os dias. Amém? Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele falou, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, a vida de oração é diária. O pão nosso de cada dia. Então tudo é diário. Não é só o pão que é diário. Tudo é diário. Deixa eu orar por você, para a gente encerrar. Pai, no nome de Jesus, quero declarar, Senhor, a palavra de bênção, de favor. Ó Pai, eu oro para que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que já está residindo no coração de cada um dos Teus filhos, que eles sintam esse chamado para o renovar da unção, para o renovar do óleo, desse combustível de poder espiritual. Eles já nasceram de novo, eles já conhecem a Ti, mas o Senhor criou um caminho de relacionamento. O Senhor poderia nos dar toda a unção de uma só vez, mas o Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor quer que nós o busquemos. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, coloca fome, coloca sede, que eles sejam atraídos de volta para esse lugar da unção, esse lugar da presença perceptível no coração dos teus filhos, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado pela sua paciência de ficar até o final. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele, meu irmão, não esqueça de receber unção todos os dias diante do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus.